Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia de Fato. Onde estará a igreja no período tribulacional? Será que o livro do Apocalipse ele pode nos dar um respaldo de onde estará a igreja? Qual o significado das menções de igreja dentro do livro do Apocalipse? Quero te convidar para permanecer conosco até o final, pois veremos dentro do livro do Apocalipse 9 indicações de que a igreja está presente nos capítulos 1, 2 e 3, mas a partir do capítulo 4, onde se inicia a manifestação das trombetas, dos selos e dos cálices da ira de Deus, a igreja não estará mais presente a não ser nos últimos capítulos deste livro. Vamos conferir conosco. Se ainda não é inscrito no canal Bíblia de Fato, faça isso agora e que Deus abençoe a sua vida. O Senhor Jesus Cristo revelou a João a sua pessoa entre os castiçais e lhe deu mensagens para 7 igrejas. O Senhor disse: escreve as coisas que viste, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Aqui está a divisão do livro do Apocalipse. As coisas que viste é a revelação de Jesus Cristo andando no meio das igrejas. As coisas que são é o que ele escreveu para as igrejas locais. E as futuras, as que hão de acontecer, são as coisas que estão relacionadas com o juízo do fim dos tempos. Então, essa é a divisão. E a última é a maior divisão do livro do Apocalipse, que vai do capítulo 4 até o capítulo de número 22. Como podemos identificar no livro do Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 22, a ausência da presença da igreja sobre a face da terra, que nos faz entender que a igreja foi arrebatada. Nós iremos trazer aqui, em resumo, 9 indicações disto, e enquanto falamos, as referências de cada uma dessas indicações dentro do livro do Apocalipse, com referência em outros livros, estará passando aqui para que você coloque pausa no vídeo e possa estar conferindo. Então vamos buscar dentro do livro do Apocalipse apoio para a interpretação pré-tribulacional, de que a igreja será arrebatada antes do início do período tribulacional. E a primeira coisa é o contraste entre o termo eclesia no livro do Apocalipse. O termo igreja ou igrejas, no sentido de igreja local, aparece 19 vezes do capítulo 1 ao capítulo 3. Depois não há mais menção da igreja no sentido local em todo o livro do Apocalipse, a não ser no final, no capítulo 19, na descida do Cordeiro de Deus com a sua esposa ou a sua noiva vinda do céu. Isso significa o quê? Que enquanto os juízos de Deus estão sendo manifestados aqui sobre a terra, a igreja está segura e guardada nos céus, na presença do Senhor. E esse contraste mostra isso, porque a igreja foi tão citada dos capítulos 1 ao 3 e agora, a partir do capítulo 4, ela desaparece. Esse é o nosso primeiro ponto que nos faz entender que houve aqui o arrebatamento da igreja enquanto o mundo vive o período de tribulação. A segunda coisa é que as advertências, quem tem ouvidos que ouça o que diz o Espírito às igrejas, que aparecem 7 vezes nos capítulos do 1 ao 3, a partir do capítulo 4, não são mais direcionadas à igreja. No capítulo 13, ela ainda aparece dizendo: quem tem ouvidos que ouça. Mas agora não se fala mais em igreja. Não existe o termo igreja. E sim aqueles que estarão sobre a terra, que são aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E quando o texto faz menção de santos, nesse contexto, do capítulo 13, fala daqueles que irão se converter nesse período chamado de período tribulacional. A terceira coisa é que a Bíblia Sagrada, ela mostra a esposa, que é a igreja, vindo já recompensada do céu com o Senhor. Em Apocalipse 19, o 7 e o 8, o texto diz: alegremo-nos, exultemo-lhes e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado
vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios, falou sobre a igreja como a esposa. Tanto Israel é retratado como esposa, como a igreja também como esposa e como noiva. Os atos de justiça são as obras que esses crentes realizaram aqui na terra. Não são agora recompensas meritórias, mas o próprio Espírito de Deus foi dado a vestir-se linho finíssimo, processo de santificação. O próprio trabalhar do Espírito Santo que levou os crentes a produzirem os atos de justiça ou os frutos do Espírito. E agora não faz sentido ter uma parte da esposa no céu e outra parte da esposa na terra. Ou seja, a igreja, em sua totalidade, em seu grupo, está com o Senhor e voltará já tendo sido recompensada por todas as suas obras realizadas aqui na terra. Uma vez que a esposa já terá sido recompensada antes da volta de Cristo na terra, então a esposa terá que ter sido arrebatada antes desse acontecimento. Se a esposa já recebeu todos os seus galardões, então antes mesmo de tudo isso acontecer, ela foi galardoada. E aonde isso aconteceu? Aconteceu no bema do grego, ou o tribunal de Cristo, o momento em que as obras realizadas pela igreja aqui na terra são presenteadas pelos galardões. A quarta coisa, a partir do capítulo 4, o foco da ação, da atividade de Cristo, sai da igreja e vai para os juízos e vai para Israel. No capítulo 5, ele recebe da mão do Eterno o livro com os seus 7 selos, e a partir do céu, o Senhor agora focaliza a situação da terra, derramará o seu cálice, tocará as trombetas e os juízos de Deus serão derramados sobre os povos que estão sobre a face da terra. O que se concentra agora é a disciplina do seu povo na última semana de Daniel e a glorificação do nome de Cristo sobre os ímpios, sobre os gentios que tentam destruir o seu povo escolhido. A quinta coisa que nos dá um respaldo para a interpretação pré-tribulacional é que os 24 anciãos, eles simbolizam a igreja do Senhor. Como assim? A partir do capítulo 4, eles são mencionados 12 vezes. No capítulo 4, versículo 4 diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de branco. Preste bem atenção, porque Davi, em 1 Crônicas capítulo 24, distribuiu a ordem do sacerdócio levítico em 24 turnos. Então, o símbolo do número 24 significa um grupo completo que executa a ordem, uma ordem de Deus na ministração do sacerdócio no templo. E aqui, os 24 anciãos que estão no céu têm uma representatividade muito grande em relação à igreja. Eles representam um grupo maior. É a linguagem bíblica da numerologia que nos faz entender a representação do 7, do 12, do 24, do 40, do 6 e etc. Mas há quem diga que os 24 anciãos são anjos, mas há uma distinção muito grande. Primeiro, no termo ancião, que vem de presbúteros ou presbíteros, que fala de maturidade, que fala agora de um crescimento espiritual. E anjo não precisa desse tipo de crescimento espiritual, nem de maturidade, que eles são seres escolhidos e perfeitos de Deus. A outra coisa é que eles estão assentados no trono. Não há menção de anjo assentado no trono. A outra coisa é que eles estão vestidos de linho finíssimo, que na Bíblia Sagrada são as justiças dos santos, estão justificados pelo sangue de Cristo. E também eles têm coroas na cabeça. Não há menção de anjos serem coroados, mas na Bíblia Sagrada, nesses versículos que eu estou colocando aqui, a menção de várias coroas que os crentes irão receber por permanecerem fiéis e perseverantes na presença de Jesus. Uma outra coisa interessante é que na descrição do louvor dos 24 anciãos, há traduções que eles se incluem como aqueles que foram salvos. Veja o que diz 5, 9 e 10 de Apocalipse. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue
compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e reinarão para sempre. Existem traduções, como por exemplo, versões mais antigas do texto chamado Receptus, que eles dizem: nos compraste. Eles incluem a questão de nos compraste. E até o próprio Cântico de Moisés, em Êxodo capítulo 15, a menção de Hebreus aqui cantando e se incluindo num propósito divino. Veja Êxodo 15, 13. Com a tua beneficência guiaste o teu povo que salvaste. O teu povo que salvaste, este que está falando, faz parte do povo que foi salvo. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Então, há completamente um respaldo firme aqui de que esses 24 anciãos simbolizam a igreja que estão diante do Senhor, já remida, galardoada e reinando com Cristo. Pois o próprio Senhor disse que vocês se assentarão no meu trono, uma linguagem de governo, governarão juntamente comigo, e é dado à própria igreja julgar até aos anjos. Veja a exaltação da igreja, como está relacionado também com a posição dos 24 anciãos. Veja o contraste e a distinção de ancião e anjo em Apocalipse 5:11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Eles fazem a distinção dos seres, cujo número era de milhões e milhares de milhares. A sexta coisa está relacionado ao anticristo que, com suas palavras, blasfema dos habitantes do céu. E esses habitantes no céu, eles não são anjos, porque a palavra do grego eskenontas, ou também usada por Paulo, eskenos, simboliza a mesma palavra de Cristo habitar aqui na terra, ou a palavra para tabernáculo. Nunca é usada essa palavra para corpos angelicais, mas sim para pessoas, seres humanos. Apocalipse 13, 6, o texto diz: o anticristo com sua boca abrirá em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar esses habitantes no céu. Então, esses que são tratados como habitantes no céu são habitantes aqui da terra. É a mesma palavra, confira os versículos. Então, o anticristo está na terra, blasfemando dos que hoje estão salvos e habitando no céu e buscando eliminar aqui na terra aqueles que ele puder e, em especial, indo ao encontro com a nação de Israel. A sétima coisa é uma negativa, que está relacionado ao arrebatamento de João ao céu, que não representa o arrebatamento da igreja. O arrebatamento de João está mais relacionado às experiências de Paulo em 2 Coríntios 12, em Atos capítulo 8. A única coisa de semelhança que há é a voz e a trombeta. Porém, não há menção de encontro com Jesus nos ares, nem de descida de Jesus Cristo sobre a terra. É simplesmente um arrebatamento de sentidos para ter visão, porque logo depois também João está na terra novamente servindo a Deus. A oitava coisa é que os 7 espíritos que estão diante de Deus não podem ser confundidos com os candelabros que João viu Jesus entre eles no capítulo 1. Aqueles candelabros que a palavra aqui, lâmpadas, candelabros, tochas de fogo. Muitas pessoas querem confrontar a interpretação pré-tribulacional dizendo que há uma confusão entre isso. Mas não há confusão. Jesus está entre os castiçais, menorá ou menorote, que simbolizam a igreja. Quando João sobe ao céu e no capítulo 4 vê os 7 espíritos semelhante a uma menorá, 7 lâmpadas. Ali são os 7 espíritos que simbolizam as 7 características do Espírito de Deus, que estão descritos em Isaías, no capítulo 11 e no versículo 2. Então não há um confronto entre esses dois. São distintos e cada um tem a sua representatividade. Última indicação de que o próprio livro do Apocalipse nos dá respaldo para a interpretação pré-tribulacional é que a partir do capítulo 4 há uma ênfase de Deus no tratamento para com a nação de Israel, mostrando elementos judaicos. Confira Apocalipse 4:3, quando João sobe e tem as visões do céu,
ele vê, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Ele está citando pedras preciosas que, em Êxodo capítulo 28, fazem parte do peitoral, citando de propósito a primeira e a última pedra, simbolizando a completude do povo de Deus e simplesmente o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Então, dos capítulos 4 ao capítulo 19, a ênfase é do tratamento de Deus para com Israel, até porque nós estamos falando da conclusão do propósito de Deus em purificar e tirar a transgressão do seu povo, como Daniel deixou muito bem claro no seu livro. A outra referência muito forte para o tratamento de Jesus Cristo com a nação de Israel é que quando João vê o Eterno sentado no trono, o ancião vem até a ele, que chorava muito, e diz: Não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Lembra de Gênesis 49 e também Isaías 11, o 1, o 2 e o 10? São textos que falam de profecias de Judá, que terá sempre o seu cetro entre as suas pernas, ou seja, regerá para sempre. Estamos vendo aqui o cumprimento de profecias que desencadearão o milênio aqui na terra. Deus concluindo as promessas de Israel, como no final da grande tribulação, Paulo, em Romanos 11, diz: E todo o Israel será salvo, quando de Sião vier o libertador. E o próprio texto de Gênesis 49 chama Jesus Cristo de Siló, mais um termo da redenção do povo de Deus. A ênfase dos capítulos 4 em diante não é mais a igreja, pois a igreja foi arrebatada, e sim a ênfase é a nação de Israel e a purificação e o perdão dos seus pecados. O outro sinal muito forte, também relacionado à nação de Israel, está na visão de João em Apocalipse capítulo 12, quando ele vê uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso é visto nas visões que José, o filho de Jacó, viu, que ali representa toda a nação de Israel. Então, quem é essa mulher? Para alguns, interpretam como Maria que está gerando Jesus. Mas, como disse o próprio Senhor Jesus, a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele disse que a salvação vem dos judeus. Então, o que o texto está mostrando aqui é que Israel gerou Jesus para as nações, gerou Jesus como o salvador do mundo. E o próprio José, no Egito, é chamado de Zafenat Paneá, como o tipo de Cristo, que é o salvador do mundo. Então, nessa investigação no livro do Apocalipse, e essas 9 indicações de que a igreja não é mais mencionada a partir do capítulo 4, então onde estará a igreja? Não pode estar em um outro lugar a não ser na presença do Cordeiro, sendo galardoada, participando das bodas e se preparando para vir reinar com o Senhor, e também as promessas de Deus a Israel, ao Israel étnico, se cumprirão no milênio. Há uma necessidade do milênio que é para a nação de Israel, onde a igreja também estará presente e reinará com o Senhor. E a dispensação do Senhor para os ímpios trará a execução do seu juízo, e o Senhor ainda salvará pessoas no período tribulacional. A propósito, os 144 mil que são citados no período tribulacional, como fazendo parte das 12 tribos de Israel, que não se curvaram ao anticristo. E o anticristo vai perseguir todos eles, ou seja, vai virar as suas armas contra a nação de Israel. Tanto é que há o elemento do templo e há o elemento dele se fazer Deus no templo de Deus. Veja como a harmonia das Sagradas Escrituras torna a interpretação mais clara e trazendo para nós, dentro do livro do Apocalipse, um respaldo para o arrebatamento secreto antes do período tribulacional. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Gostaria do seu like e também do seu comentário. O que você achou deste vídeo e dessa exposição. E até ao próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.